Bem, pessoal, hoje vamos começar a nossa quarta aula, né? Onde a gente vai trabalhar com barras inclinadas, né? E com estrutura com deslocabilidade externa. É aquela tipo de estrutura que gosta de cair da professora Nazaré, né? Que era um pouquinho mais complicada, né? Mas não é difícil não. Então vamos ter bastante cuidado, né? Então eu vou fazer com bastante calma todos os passos, né? E vamos agora introduzir um carregamento térmico, né? Ó, nessa barra inclinada, ok? Então tem um calorzinho aqui, né? Eu coloquei essa anotação que é a mesma do F2, né? Com a temperatura de 45 graus Celsius, aqui é no sertão nordestino, e aqui 20 graus Celsius, que é lá em Pacaraima, ok? Então, pessoal, é uma coisa interessante que nós estamos começando agora a trabalhar com outro tipo de carregamento. Note que a questão da matriz de rigidez não vai alterar em nada, ok? Vocês percebem, pessoal, que essa estrutura, o C, né, ele tem a capacidade de deslocar aqui com relação em X. Mas, professor, como? Porque essa barra aqui não vai ser tracionada? Ela não vai. Porque esse B ele pode deslocar perpendicular. Olha o vilhou aqui, tá vendo? Então, note que essa estrutura pode ter um deslocamento tanto em X, dividir esse deslocamento, como pode ter em Y, já que B pode descer. Tá entendendo? Então, uma das propostas da gente é travar essa estrutura de forma que a gente entre lá naquela tabelinha de esforço dos elementos de barra, né? A rigidez do elemento de barra. Então, pessoal, eu aconselho a vocês a impedir esses dois deslocamentos, ok? Se caso só ocorresse um, que foi o nosso segundo, a nossa segunda aula, né? Você perceba que na nossa segunda aula o ponto B e C podia sair, né? Mas jamais eles poderiam subir, porque para subir eles tinham que tracionar ou comprimir barra, ou para descer também, né? Então, nesse caso, não. Você olha assim, você vê essa barra inclinada, então não imagina que ela vai ser tracionada ou se ela não vai ser comprimida. Ou seja, você fica logo pensando, não, essa barra vai travar a estrutura, mas não vai, porque o B ele consegue deslocar perpendicular a essa barra. E ele tendo esse deslocamento perpendicular, ele vai deslocar em X e em Y, né? Porque essa barra é oblíqua, tá ok? Então, como ele vai deslocar em X e Y, a gente tem que travar esses dois deslocamentos, porque caso você queira trabalhar com a matriz de rigidez, aplicando uma chapa aqui, como é comum o pessoal utilizar isso aqui, eu não tenho como ir para aquela tabelinha, já que quando eu dou uma rotação na chapa aqui unitária, para achar essa rigidez, esse B ele desloca, ou seja, naquela tabelinha esse deslocamento linear é zero em qualquer possibilidade. Aqui tem essa capacidade de ter esse deslocamento, ok? Então um conselho para vocês é que não trave a estrutura em X e em Y, e não tão somente em X e somente isso. Ah, professor, eu posso colocar um apoio aqui e colocar um apoio aqui? Pode, mas você está aumentando o grau de liberdade da sua estrutura, já que eu vou precisar de duas chapas com esses dois apoios, ou seja, eu vou ter uma matriz 4x4. Então é melhor a gente já trabalhar com os dois deslocamentos lineares em um único, ok? Que é um apoio perpendicular a essa barra. Por isso que eu já trouxe aqui, pessoal, para nós definirmos, né, ó, qual vai ser o nosso sistema de referência. Então, como eu tenho dois nós internos, B e C, então automaticamente eu tenho que colocar uma chapa, ok? Até hoje a gente está dizendo que é automaticamente, mas quando tiver rotulação, e essa rotulação for interna à estrutura, não preciso colocar chapa, mas isso vamos deixar para outra aula. Ok? Então vamos colocar aqui uma chapa em B e uma chapa em C. Ok? Então travamos a rotação interna dessa estrutura. Mas perceba, pessoal, quando você vai dar uma rotação unitária em B, ou seja, vai ficar bonitinho, mas ocorre um deslocamento aqui, ó, tá vendo? Ó? Porque não vai ter um binário, então esse binário vai ter
como é que se diz? Projeção perpendicular à barra. E esse valor desse binário é grande, então ele pode deslocar perpendicular a essa chapa. Ok? Então a forma que eu acho que é 100% eficiente é você, além dessas duas chapas, colocar um apoio aqui perpendicular à barra. Ou seja, pessoal, nós estamos saindo daquela concepção de sempre trabalhar com apoio ou na vertical ou na horizontal, ok? E não é necessário, você pode trabalhar com um apoio perpendicular ou qualquer ângulo que você queira. Ah, se eu colocar um apoio aqui funciona? Funciona, mas você vai trabalhar com a matriz de quarto grau. Tá entendendo? Isso há 35, 40 anos atrás era quase que impossível. A gente não tinha calculadora, não tinha nada. Então, por isso que inventaram esses métodos. Ah, não vamos levar em consideração os esforços normais porque vai melhorar bastante nossa resolução na mão. E realmente é. Ok, pessoal? Então, nós vamos colocar essas duas chapas e esse apoio. Com isso, pessoal, o que acontece? Vamos enumerar. Isso aqui vai ser a chapa 1, né? Ó. Esse aqui vai ser a chapa 2 e esse aqui vai ser o apoio 3, ok? Vai ser o apoio 3. Como esse apoio está inclinado, né? Na superfície inclinado, nota aqui, ó, ele impede tanto o deslocamento em X como impede o deslocamento em Y, ok? Então, pessoal, a gente já sabe que na chapa 1, na chapa 2, a rotação anti-horária é positiva e a rotação horária é negativa. E agora o apoio, como é que vai ficar? Para cima, ou seja, a projeção para cima, positivo, e a projeção para baixo, negativo. Ou seja, isso aqui vai ser positivo e a projeção para cá, negativo. Pronto, ok? Então, com isso, nós definimos qual é a incógnita do meu problema. Então, qual vai ser a incógnita do meu problema? Como a gente numerou chapa 1 em B, chapa 2 em C e 3 no apoio, vai ser a rotação em B, né, ó, a rotação em C e esse deslocamento lá em B em relação, vou até colocar um símbolozinho aqui, ó, ao eixo que a gente admitiu como referência, beleza? Note que quando a gente for testar essa estrutura, esse valor desse deslocamento não vai sair, porque vai sair sempre em X e Y. Aí eu faço o quê? A resultante. A resultante é exatamente a incógnita de deslocamento linear de B que a gente definiu no nosso vetor incógnito. Ok, pessoal? Então, sejam bem-vindos à quarta aula, né? Que muita gente reclama que, professor, que não tinha essa barra aqui, é somente para... Porque, pessoal, a ideia desse curso não é... Vocês não vão resolver isso na vida profissional de vocês, não. Se tem um F2, para que eu vou resolver isso na mão? Tá entendendo? E vocês vão fazer o próprio programa de vocês. É esse o objetivo que eu quero dessa disciplina. É vocês fazerem o programinha lá em análise matricial da estrutura comigo no próximo semestre. Beleza? Então, se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Fui!